Compare a imagem bíblica da humanidade caída de um lugar elevado da criação de Deus e necessitando de redenção com a teoria evolucionista. Qual oferece mais esperança? Relacionamentos afetuosos são essenciais à felicidade? Porque uma conexão próspera com Deus é necessária para estes vínculos? Qual é a influência de relacionamentos saudáveis sobre as pessoas? Comenta aí, eu quero ler o seu comentário. Deus nos criou à sua imagem para que tivéssemos comunhão amorosa com Ele. Embora a entrada do pecado tenha destruído a união original, Deus procura restaurar este relacionamento por meio do plano da redenção. Como criaturas dependentes, a vida assume verdadeiro significado e clareza somente quando nos unimos ao Criador. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Consequências do Pecado. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Salmos 14, 2 e 3. Apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado arruinou e desfigurou a imagem de Deus em todos nós. A corrupção é vista na opção pessoal de cada indivíduo de escolher viver de maneira independente de Deus. Todos se desviaram de buscar a Deus e também de não fazer e praticar o bem. O pecado nos impede seriamente de ter este relacionamento completo, íntimo e pessoal com Deus. Jesus morreu para que este relacionamento pudesse ser restaurado. Adão e Eva caíram no pecado como resultado do exercício de seu livre-arbítrio, o qual, embora tenha sido dado como um presente, transformou-se em uma maldição. Adão, em vez de seguir a Deus, seguiu Eva. O que isso nos diz sobre o perigo de permitir que outras pessoas ou coisas nos desviem do nosso compromisso com Deus? É para refletir. É importante entender também que Deus criou o homem como um ser pessoal, moral e com capacidade intelectual e de discernimento. Isso significa, ao mesmo tempo, em que o homem era inocente por conta de sua natureza não caída e que ainda não estava contaminada pelo pecado, ele também era capaz de fazer escolhas livremente. Ele estava apto a julgar o que era bom e o que era mal. Por causa do pecado de Adão, líder da criação de Deus, a terra foi feita maldita e a natureza se tornou hostil ao ser humano. A queda também é a origem dos desastres naturais e de qualquer distúrbio que ocorra hoje na natureza. O pecado se tornou universal. Todos foram separados de Deus. Na queda, o ser humano se tornou pecador. O apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão, 1 Coríntios 15, 22 e Romanos 5, 12 a 19. Isso significa que o ser humano já nasce contaminado pelo pecado. As principais consequências do pecado são, primeiro, a morte, Romanos 6, 23. Segundo, o afastamento de Deus, Romanos 3, 23. Meu amigo e minha amiga, saiba que o pecado é um ato e um estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. Nós não devemos nos esquecer de um dos fatos fundamentais da palavra de Deus. Deus merece a nossa adoração porque Ele é o nosso Criador. Você não está só na luta contra o pecado e suas terríveis consequências. Jesus está aí ao seu lado. Amém? Jesus deseja levar você novamente à presença do Pai. Que o eterno Deus seja a sua fortaleza nestes dias de aflição que nós estamos enfrentando. Tenha um dia abençoado na presença do Eterno. Vamos orar?
Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, o pecado trouxe consequências terríveis para a nossa vida. Mas em Jesus nós sabemos que um dia nós teremos o privilégio e a oportunidade de estarmos novamente em Tua presença. Que este dia chegue logo, Senhor. Nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!